Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, as nossas reuniões, elas são uma festa, né? E as nossas reuniões também, elas revelam fatos de grande alegria para nós. Se os irmãos estão atentos a tudo que está acontecendo, vocês estão vendo algo novo aqui hoje, ó. Vocês viram? Vocês viram essa turminha? Turminha, levanta aí, por favor. Isso. Irmãos, é ou não é uma bênção, irmãos? Essa é ou não é uma esfera de inclusão, de excelência? Vamos orar aqui por esses adolescentes, representando também todos os adolescentes e jovens. Senhor Jesus, nós abençoamos, Senhor, essa nova geração que o Senhor está dando à igreja, essa geração que vai te servir com excelência, vai edificar esse tabernáculo e vai trazer o Senhor de volta. Senhor, que eles possam multiplicar os dons, assim também como todos os demais adolescentes. Já começa a trabalhar também nas crianças edificadoras, guerreiras. Também, Senhor, reergue cada jovem, que cada jovem encontre a sua função, cada casal, Senhor, cada irmão da maturidade. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós queremos cooperar com o Senhor, as nossas habilidades são para o Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe. Amém. A gente está atento aqui, mas também precisamos estar atento a quem está do nosso lado, né? Um princípio de Neemias é que Neemias era um edificador que estava atento a tudo, estava atento às famílias principalmente. Então, irmão, de vez em quando vale a pena olhar um pouquinho para o lado, ver quem está do seu lado, perguntar para esse irmão: posso orar por você? Trocar contato. Para quê, irmãos? Para que nós possamos ser mutuamente encorajados. Isso é vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Irmãos, lembrando que os adolescentes de 11 e 12 anos, eles podem descer, tá bom? Para a comunhão especial lá no primeiro andar. Então nós já estamos com o título dessa mensagem de hoje projetado. Esse título, ele gerou a curiosidade de alguns, né, Jaime? O Jaime. E talvez você está perguntando, né? O que é isso, né? 52 dias? Então, ao longo dessa mensagem, o Senhor vai revelar para você o que Ele fez milagrosamente em 52 dias. E que pode fazer também na sua vida, e já está fazendo hoje no nosso meio. Esse foi um encargo da palavra de ontem, dada aos jovens. Ontem a gente teve uma festa aqui de encerramento de ano. Irmãos, a notícia boa é que nós temos um grupo de jovens engajados, viu? Também não sei se vocês já repararam, os jovenzinhos, não novos, né, mas que retornaram, estão aqui novamente conosco. A Lídia, o Darlan está aí, o Daniel, o Vitor, o Daniel Vitor, a Amanda, tem também o filho do Daniel, Davi, que está lá em São Paulo, né, no casamento do André, participou ontem. Irmãos, essa equipe já chegou com um ânimo totalmente novo, irmãos. Já chegaram incendiando tudo. E é incrível o que o Senhor fez por meio deles ali na Europa. Quantos países foram visitados, quantas pessoas foram alcançadas. Por quê, irmãos? Porque eles se dispuseram a ser canal de vida ali. Irmãos, o milagre acontece quando nós nos dispomos. Você tem que dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. O eis-me aqui é a chave do milagre, irmãos. O eis-me aqui é a chave do sobrenatural. Aleluia! Então ontem nós trouxemos essa palavra aos jovens e hoje vamos ressaltar aqui alguns pontos, né, que nós tocamos ontem. Eu queria falar assim muito brevemente de uma cronologia, de uma história de Israel a partir do rei Davi. Se vocês puderem projetar, por favor, a nossa cronologia. Então, irmão, sendo bem breve, tá? São datas aproximadas.
Então ali o reinado de Davi aconteceu aproximadamente de 1006 a.C. até o ano de 971 a.C. Depois nós temos o reinado de Salomão. Em 930 a.C., após o reinado de Salomão, acontece algo muito triste na história de Israel, que é a divisão do reino de Israel. Irmãos, e essa divisão aconteceu, sabe por quê? Porque Roboão, a quem cabia, o direito legítimo ao trono, ele tinha as referências erradas. Se Roboão tivesse ali seguido a referência dos anciãos de Israel, o reino não teria sido dividido. Mas ali ele preferiu ouvir jovens que o serviam. Então nós encorajamos aos jovens e também encorajamos aos irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, tenham boas referências. Na igreja não nos faltam, irmãos, boas referências. O que é uma referência? Referência é alguém que você conhece o coração. Referência é alguém que você pode se achegar. Hoje nós temos muitas informações nas redes sociais, na internet. E muitas pessoas distantes se tornam a nossa referência, irmãos. Mas nós não conhecemos o coração. Nós rogamos aos irmãos, tenham boas referências. Uma referência que você possa sentar, tomar um café, possa sentar à mesa, que você conheça a história. Irmãos, isso evita divisão, irmãos. Amém? Então nós seguimos ali, no ano 721, esse reino do norte, porque o reino de Israel foi dividido no reino do sul e do norte. Então, em 721 a.C., o reino do norte foi tomado pelos assírios. E no ano 600 a.C., também um fato muito triste na história de Israel, quando Jerusalém é tomada por Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Ali eles levam alguns jovens como cativos para o reino. Eles escolhem ali os melhores jovens de Israel para levar como cativos, para servir ali as cortes, que dominaram o reino de Israel. Irmãos, isso não acontece hoje? O inimigo hoje também não quer os nossos melhores jovens? O inimigo hoje não quer os nossos melhores adolescentes? E mais, o inimigo hoje já não está de olho nas nossas crianças? Ele quer usurpar, ele é por natureza, ele é usurpador. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, alguns jovens que foram levados cativos, eles tinham algo que os distinguiam de todos os demais. Eles tinham um coração adequado. Coração adequado é um coração que está voltado sempre para Jerusalém. Jovens, de fato, nós estaremos no mundo servindo, trabalhando, ocupando posições chaves. Os melhores médicos, os melhores advogados, os comportores mais produtivos. Irmãos, nós encorajamos que vocês prossigam, mas é necessário que o melhor advogado, o melhor médico, o comportor mais produtivo, ele sempre tenha um coração adequado, um coração voltado à edificação. Irmãos, isso é a nossa âncora segura e firme, que nos prende a Jerusalém, porque se o meu coração, ele está voltado a Jerusalém, o meu coração se identifica com aquilo que há no coração de Deus. Então, irmãos, a história não para aí, no ano 600 a.C., quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Nós agradecemos porque o Senhor sempre dá viradas. Então, ali a partir do ano 539 a.C., nós temos a primeira virada. Zorobabel. Zorobabel era um príncipe de Judá, mas ele volta para Jerusalém para quê? Para mobilizar a reconstrução do templo. Em 458 a.C., nós temos mais um marco. Primeiro marco, reconstrução do templo. O segundo marco, Esdras retorna ali para restaurar o entendimento do povo a respeito da lei de Deus. Então foi restaurado o templo, foi restaurada a lei. E em 446 a.C., aproximadamente, nós temos um marco importantíssimo para essa reedificação de Jerusalém, que fora destruída quando foi tomada ali por Babilônia. Neemias, ele retorna para Jerusalém com uma missão muito nobre: restaurar os muros. Esses jovens eram todos jovens bem-sucedidos. Zorobabel, um
um governador. Esdras era um sacerdote e um escriba. Um escriba ali, ele exercia uma autoridade, era como se fosse um cônsul para resolver assuntos de um povo estrangeiro. Neemias, ele era copeiro do rei, uma função de extrema confiança. Antes de servir alguma bebida ao rei, Neemias, ele tomava a bebida. Se tinha veneno, Neemias ali, ou ele morria ou caía. Então, irmãos, tinha que ser uma pessoa de grande confiança. Então, Neemias estava sempre perto do rei, provavelmente participava dos aconselhamentos ali, enfim. Eram pessoas de confiança. Irmãos, nesse tempo o Senhor também está levantando essas pessoas com habilidades. Deus não descarta a sua habilidade. A nossa habilidade é suporte para aquilo que Deus quer fazer por meio de nós. Irmãos, nós precisamos de ser como esses jovens, jovens com o coração adequado, jovens que perseveraram ali no reino. Irmãos, o segredo é perseverar. Ali embaixo nós temos um quadro com a história da igreja em Belo Horizonte, né? Que nós podemos contar, porque essa história é eterna. Mais de 50 anos de história. Irmãos, alguns perseveraram, outros o Senhor introduziu, mas o fato é, nós fazemos parte de uma história de edificação. Amém. Nós precisamos apenas perseverar, irmãos. Primeiramente porque o Senhor está fazendo uma boa obra em mim e em você. Quem está fazendo a obra é o Senhor. E por outro lado, o Senhor, nós vemos ali em Mateus 16, que Ele tem um compromisso. Ele não fala, eu acho que eu vou edificar a minha igreja. Ele diz, Ele afirma, eu edificarei a minha igreja sobre uma pedra. E olha só que pedra é essa. Essa pedra te dá segurança e me dá segurança, irmãos. Isaías 28:16, na versão King James. A gente pode ver que pedra é essa. Olha só, a versão King James, vocês têm ela aí? Por isso, vamos ler junto? Por isso, declara Yahvé, o Eterno, eis que coloco em Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Novamente, quem crer em mim jamais será abalado. Com mais firmeza, quem crer em mim jamais será abalado. Agora transfere para você. Fala, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio em Deus. Eu jamais serei abalado. Eu jamais serei abalado. Irmãos, essa é a nossa segurança. Como Israel falou, né? Eu tive ali no Equador e eu passei por um terremoto fraquinho, 5.5. 5.5 na escala Richter. O prédio, irmãos, entendam, o prédio balança, mas não cai. Entendeu? Você pode balançar, irmão, mas você não vai cair. Porque está firmado sobre uma rocha. Mas nós precisamos crer. É essa certeza dessa rocha que levou Zorobabel, Neemias, Esdras a serem esses edificadores. E nós entramos aqui no livro de Neemias. Hoje nós vamos ler versículos. Abra a sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia nunca. A partir do capítulo 1 do livro de Neemias. Neemias então volta para Jerusalém para restaurar muros. Por que Neemias ali volta para restaurar muros? O templo já estava restaurado. Amém? Fase importante. A lei de Deus restaurada. Importantíssimo. Irmãos, mas faltava restaurar os muros. Muro significa governo. Jerusalém, qualquer um entrava e passeava por Jerusalém, assolava, trazia confusão, porque os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas.
A reedificação do muro significa a reedificação do governo. Muita gente ali, apesar da lei de Deus ter sido restaurada, muita gente ainda entrava ali em Jerusalém e falava muita coisa, muita confusão. Mas, a partir da restauração dos muros, o povo ali de Jerusalém podia se reunir e em festa, né? Fazendo aqui uma comparação, eles podiam falar agora, por uma só palavra. Por uma só palavra. Era necessário a construção desses muros. E o Senhor usou Neemias, um homem com um coração adequado. A partir do versículo 1, né, Neemias está ali no reino de Suzã. A gente tem até uma projeção dessa cidade, porque Suzã era uma cidade que tinha palácios de inverno, ali do Império Persa. Você pode mostrar para a gente aí a projeção? Olha que interessante. Do palácio, tá? Palácio de Dario. Olha só, é provável que Neemias frequentasse esse palácio. Esse palácio ainda está de pé, as ruínas, né? Ali no país Irã, está no Irã. E aquela projeção, a outra projeção de como era esse palácio. Olha só que cidade bonita, verde, né? Mas olha só, Neemias estava ali, confortável, bem de vida, ocupando uma alta posição. Mas quando ele está ali nesse ambiente, chega uma notícia de Jerusalém. Jerusalém, Neemias, disse o seu irmão, está assolada. O versículo 2, né, na parte B, desculpa, o 3, e os restantes, as pessoas que permaneceram em Jerusalém, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Neemias, se não fosse um homem de compromisso com a edificação, primeiramente, ele nem perguntaria a respeito de Jerusalém. As nossas perguntas revelam com aquilo que nós preocupamos. Qual tem sido a sua busca hoje, irmão? Qual tem sido a minha busca? O que eu tenho perguntado? Isso revela o meu interesse. Irmãos, o que nós temos buscado na internet? O que nós temos buscado no Google? Qual tem sido as nossas conversas com os nossos irmãos? As nossas conversas revelam qual é o nosso coração. Neemias ali pergunta, como está Jerusalém? E imediatamente, quando ele ouve essas palavras, ele se assenta e chora. E ele lamenta por alguns dias. Sabe, Neemias, por ser um copeiro do rei, talvez ele tivesse a prerrogativa, ouviu essa notícia, ele correria no rei. Está acontecendo isso, eu sou um homem de confiança, por favor me envie para Jerusalém. Quero consertar isso. Mas não. Neemias, ele vive essa tristeza. Sabe por quê? Porque Neemias estava conectado ao coração de Deus. Ele vive. Ele senta. Irmãos, às vezes vai ser necessário você sentar e lamentar. Mas sabe, não para no lamento. Eu gosto demais desse E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele lamenta, mas ele ora. E você percebe que a oração de Neemias não é uma oração vazia. Neemias, ele repete a palavra de Deus. Ele repete aquilo que Deus já tinha falado com o povo de Israel. Neemias, na sua oração, repete aquilo que ele tem desfrutado. Irmãos, esse é um princípio para mim e para você. Sim, irmãos, nós pedimos, devemos pedir, clamar. Mas nas nossas orações também devem revelar a Deus o desfrute daquilo que Ele tem falado para nós. Sabe, Deus quer ouvir. Paulo, o que você tem desfrutado? Fala comigo em oração. Essas são as orações eficientes, irmãos. Nós não temos provado isso nas ruas? Nós não temos desfrutado a imersão, orado nas ruas, e as pessoas têm vivido milagres?
Ó Senhor Jesus. Então Neemias começa a orar. Ele ora. Ó Senhor Jesus. E no capítulo 2, Neemias, após a oração, ele toma uma ação. Então nós temos já 3 princípios aqui estabelecidos. O primeiro, coração adequado. O segundo, oração como o primeiro e último recurso. E o terceiro, ação. Orar e agir. Orar e agir. Irmãos, quando nós oramos, assim como Neemias foi, nós nos aproximamos do rei. Quando você ora, irmãos, talvez você não vai ter as suas orações atendidas assim como você queria. Eu não te dou essa certeza, mas uma certeza eu dou para você. Se você ora, você se aproxima do coração do rei. Isso que importa, irmãos. Isso de fato que nos dá segurança e esperança. Então Neemias, ele pela oração, ele se aproxima do rei. Então no mês de Nisan, isso significa que Neemias orou por aproximadamente 4 meses. Orou e jejuou por 4 meses. Ele estava ali exercendo a sua função, perante o rei Atarxerxes. Irmãos, o Senhor pode começar um milagre quando você está exercendo aquilo que Ele chamou você para exercer. Talvez ali no seu emprego, Deus vai começar a restaurar algo, mas tem que exercer a sua função corretamente. Olha só, Neemias estava exercendo a sua função, trabalhando. Deus chama aqueles que trabalham. É um princípio que nós temos estabelecido. Uma vez posto o vinho diante do rei, eu tomei para oferecer o vinho ao rei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. E no versículo 2, o rei faz uma pergunta para Neemias. O rei me disse: por que está triste o seu rosto, se não está doente? Você sabia que Neemias aqui corre um risco muito grande? Ora, se eu sou uma pessoa de confiança, que estou tomando algo para o rei tomar, e eu estou triste, num contexto de conspiração, eu como rei ficaria muito desconfiado. Eu como rei, irmãos, já mandaria para a forca de uma vez. Neemias correu um risco, mas Neemias não escondeu aquilo que estava no seu coração. Irmãos, o que convence o rei ali a enviar Neemias logo depois, não é a tristeza de Neemias. O que convence o rei é o sentimento de Deus que estava no coração de Neemias. Por isso que o Senhor fala, diante de todas as coisas, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Então o rei continua, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, o versículo 3. E lhe respondi: como não estaria triste o meu rosto, se a cidade dos meus pais está assolada e as portas foram consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Pronta a resposta, coração convencido. O que você pede hoje no seu emprego, irmão? O que você pede hoje nos seus estudos? Se você tem ali uma expressão pura do coração de Deus, pode saber que você vai ouvir também essa pergunta: o que você quer agora? Irmãos, nós temos provado isso, irmãos. Nós não temos provado isso. Não são experiências. Você tem que viver essa experiência também. O que me pedes agora? Aí Neemias então já pediu ali para o rei: me envia para Jerusalém. Não, olha só o versículo 4, na continuação. Então orei ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se seu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies.
Esse é o pedido que eu e você devemos falar sempre para o Senhor. Senhor, me envia. Você pode repetir? Senhor, me envia a ajudar a cidade dos sepulcros. E o rei pergunta: quanto durará a sua ausência? No versículo 6. Quando voltarás? O rei queria prazo. Esse aqui é um trabalhador da última hora. Olha só em Neemias. Fala, né? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Neemias aqui está correndo mais risco. Jerusalém está desolada. Mas Neemias com fé marca um prazo. Rei, eu vou desempenhar essa tarefa no prazo. Mas ele continua. Então ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me. Você percebe a importância dessas cartas? Você percebe a importância das cartas do rei? Coração adequado, oração, ação. Irmãos, mas em nome de Jesus não vai sem as cartas do rei. Sabe o que significa a carta de um rei? Com o selo real ali? Já viram no filme aquela cerinha que coloca um carimbinho? Sabe o que significa a carta do rei? A carta do rei significa a presença do rei. O rei Artaxerxes não precisaria de ir junto com Neemias. Eu vou assinar uma carta. Essa carta aqui está dizendo para os seus inimigos e para os seus opositores: eu estou com você, Neemias. Irmãos, hoje nós temos as cartas do rei. E essa ordem, não se engane, não era uma ordem do rei Artaxerxes. Não se engane, não foi o rei Artaxerxes quem enviou. Quem que enviou Neemias para ajudar? Foi Deus. Essas cartas não eram de Artaxerxes, irmãos. Essas cartas não são de irmãos. Nenhum, irmãos, essas cartas que estão sendo escritas para nós hoje. E são essas cartas que importam. Eu não me importo com as cartas de Tobias, que também têm sido escritas. Eu me importo com a carta do rei. A carta do rei, a palavra profética, irmãos, ela traz a ordem do rei. Ela traz a ordem do rei. Com essas cartas, Neemias, ele pode ir, ele avança. Ó Senhor Jesus. Então ele continua andando, né? Continua caminhando. Neemias é essa pessoa que avança. E o rei me deu, né, no versículo 8, não no final, porque era boa sua mão comigo. Então Neemias, com essas cartas, ele vai entregando. Entrega para os governadores além dos Eufrates. Olha que interessante. Neemias não foi sozinho, hein? Versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Olha só. Leiam esse versículo. Leiam essa parte. Ora. Irmão, você não está sozinho, não. O rei está enviando com você oficiais do exército e cavaleiros para te guardar na sua jornada, querido irmão, querida irmã. Essa é a presença de Deus. Moisés fala ali em Êxodo 33, se a sua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Irmão, presença de Deus. Presença de Deus, irmão. Presença de Deus é governo de Deus. Porque onde Deus está, há o reino de Deus estabelecido em qualquer seara da nossa vida. Presença é reino. E o que é reino, senão justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Você está tomando uma decisão, irmãos, no seu âmbito pessoal. Há presença? Tome a decisão. Mas presença ainda talvez é algo muito subjetivo.
a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, avança. Se não tiver, fica parado. Se possível, até volta para trás. Amém? Ó Senhor Jesus. Então Neemias prossegue. Ele chega ali em Jerusalém, a partir do versículo 11, e começa a inspecionar a cidade. E ele não fala nada para ninguém. Começa ali a inspecionar, a passar pelas portas, né? Então, a partir do versículo 17, Neemias começa a falar àquele povo. Ele chegou em Jerusalém, fez a inspeção e começa a falar para o povo. Vocês estão vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada. As portas queimadas. Será que aqueles magistrados e aqueles nobres não estavam vendo a pobreza de Jerusalém? Mais para frente, esse livro revela que os magistrados e os nobres que deveriam tomar a ação da restauração de Jerusalém, eles estavam envolvidos com usura, com cobrança indevida do povo. Sabe por que aqueles reis, aqueles nobres e os magistrados, eles não viam a miséria de Jerusalém? Porque eles estavam preocupados apenas com os interesses deles. Ganhar em cima do povo. Irmãos, quando nós estamos envolvidos apenas com os nossos interesses, e às vezes interesses legítimos, não tem como ver a necessidade de Deus em reedificar Jerusalém. Que o Senhor Jesus converta o nosso coração e converta os nossos olhos. Vocês não veem a miséria que estamos? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Versículo 18, muito importante. Olha só esse versículo. E lhes declarei, como a boa mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras que o meu rei falara. Olha só. Ele está falando aqui para os magistrados, para os líderes ali de Jerusalém. Esses líderes, eles certamente já tinham conhecimento da boa mão do Senhor, não tinham? Certamente eles tinham conhecimento da lei de Deus que já tinha sido restaurada ali. Certamente, Neemias já tinha sido usado para fazer um trabalho. Mas Neemias, ele declara a respeito da boa mão do Senhor. Isso é o primeiro passo. A boa mão do Senhor tem que estar conosco. Mas Neemias, ele dá um passo além. Neemias declara as palavras que o rei falara. Neemias traz ali para aquele povo, irmãos, palavra de comando. Pode deixar projetado e ainda. Traz palavra do rei. Aquele povo agora tinha uma palavra de comando para trabalhar. E voltando ali no versículo 18, parte B. Então eles ouvem as palavras dos reis e eles dizem imediatamente: disponhamo-nos e edifiquemo-nos. E fortaleceram as mãos para boa obra. Irmãos, nós temos palavra de comando. Irmãos, e é isso, pela misericórdia do Senhor, que tem feito a obra de Deus no nosso meio. Irmãos, o que fortalece a sua mão não é um vigor próprio, irmãos. Não é, Senhor, deixa eu tentar mais uma vez. Nós precisamos entender que o que nos fortalece é palavra de Deus. Suas mãos estão descaídas? Os seus joelhos estão trôpegos? Se achegue a essa palavra de comando que Deus tem dado à igreja. Você vai ter ânimo para trabalhar na edificação. Isaías 55, podem projetar também, a gente precisa de ler esse versículo, irmãos. Deus faz toda a sua obra pela palavra dele. Ó Senhor Jesus, Isaías 55, a partir do versículo 10.
Porque assim, vamos ler esse versículo com bastante vigor. Porque assim, como descem a chuva, pode continuar. Pode continuar. Saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor, e o memorial eterno, que jamais será extinto. Irmãos, esta é a ação da palavra de Deus na sua vida. Esta é a ação da palavra de comando na igreja, nessa obra de edificação. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Com base nessa palavra, Neemias começa a obra de edificação. E aleluia. Irmão, aleluia, nós agradecemos ao Senhor. Sabe, agora eu começo a entender o coração do apóstolo Paulo, que se gloriava ali nas perseguições. Porque, irmão, se há perseguição, é porque tem edificação. Irmão, se há perseguição, é porque há edificação. Você quer um termômetro da edificação, irmãos? Mede a perseguição. Não é? Laurinha lá de vez em quando tem umas inflamações, coloca um termômetro. Dá lá 38. Mede as oposições à igreja. A temperatura está alta? Irmãos, fica tranquilo, Deus está trabalhando na obra dele de edificação. A sua oposição na sua casa está grande? Que pela misericórdia do Senhor, essa oposição não tenha sido causada por suas escolhas erradas, mas que pela misericórdia do Senhor você tenha vivido ali com a sua família, uma vida diante de Deus. Ele se dispõe a edificar, versículo 19, porém, olha os inimigos surgindo aí, porém Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram. A primeira ação de oposição, zombaria, escárnio, e nos desprezaram, zombaria, escárnio, desprezo. E a terceira, disseram, eles zombam, eles desprezam e eles dizem, que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Irmãos, essa frase é importantíssima. Querei rebelar-vos contra o rei? Os inimigos da edificação de Deus, eles sempre vão querer destruir o que Deus faz, em nome de Deus. Você sabia disso? Eles usam a própria palavra para destruir, porque não vão a palavra para ter vida. Pretensamente quereis rebelar-vos contra o rei. Esses inimigos aqui, eles não tinham interesse nenhum com o rei, e se colocando como defensores do rei. Eles queriam fazer mal ao povo. Continuando, versículo 20. Então lhe respondi, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Sabe, Neemias não discutiu não, Neemias declarou logo, foi a palavra. Não precisa discutir não, irmãos, declara a palavra. Ó Senhor Jesus. Então no capítulo 3 eles começam a trabalhar. E é interessante que nesse capítulo 3, há 3 palavras que são repetidas quase 30 vezes, que é junto a ele, tá? No versículo 2 nós vemos, junto a ele, ao seu lado, também tem a palavra junto a estes e depois dele. Depois você lê esse capítulo 3 do livro de Neemias. Isso mostra, irmãos, que Neemias ali conduziu uma obra
que se por um lado cada um edificava em frente à sua casa, eles estavam preocupados com o todo, irmãos. Nós precisamos de ter essa visão do todo. Então eles começam ali a edificar, sabe? Nós vemos aqui coisas maravilhosas. Já no versículo 1, Eliasabe, o sumo sacerdote, versículo 2, desculpa. Olha só, junto a eles edificaram os homens de Jericó. Olha só que ânimo que esse povo tinha para trabalhar. Eles envolveram outras pessoas na obra, os filhos de Jericó. Esse versículo aqui é muito rico, o versículo 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. Envolveu as filhas ali na edificação. E olha só o versículo 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Com grande ardor, irmãos, com grande ânimo. O povo tinha ânimo para trabalhar. E eles começaram a trabalhar no capítulo 4 ali. As perseguições, irmãos, elas se intensificam. E sabe qual que é o problema aqui, irmãos? Eu vou ver se eu acho aqui. Mas é quando o filho de Judá, né, que fala que Judá, ele repete esses escárnios. Judá estava envolvido nessa obra. Mas Judá, que estava envolvido, ele repete. Olha só no versículo 10, porque os inimigos continuam escarnecendo. Aí no versículo 10, tem assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Irmãos, em nome de Jesus, não repita ataque do inimigo no nosso meio. Isso, nem ouça. Quanto mais repetir. Isso, irmãos, essa palavra de Judá, talvez ali a palavra do Sambalate, de Tobia, enfim, não tinha gerado tanto dano. Mas o que gera dano é a palavra de Judá. Ó Senhor Jesus. E o povo fica desanimado. Mas, irmãos, Neemias não para de trabalhar. Judá fala: nós estamos cansados. Neemias dá férias para o povo? Não. Versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos. Irmãos, teve um momento a partir ali da perseguição, que Neemias não estava mais preocupado apenas com a edificação. Neemias também armou o povo para lutar. O povo, a partir desse momento, ele passa a edificar. Alguns, com uma mão, eles trazem uma espada, e com a outra, eles edificam. Amém? Na mão uma espada, e na outra, eles edificam. A partir ali do versículo 16. Ele coloca homens, né? Alguns empunham lanças, escudos e arcos, né? E os carregadores, versículo 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com a sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então os carregadores, arma na mão, provavelmente era uma pedra, tá? E colocando pedra no muro. Entretanto, olha só que interessante no versículo 18. Fala dos carregadores, não fala? Mas no versículo 18 fala dos edificadores. Olha que interessante, os edificadores, eles não estavam com a espada na mão. Onde que estava a espada dos edificadores? Estava na cinta. Sabe por quê? Porque Deus precisava de usar aquela habilidade específica daquele povo para edificar. Edificavam com as duas mãos, mas espada na cinta. Irmãos, por isso que nós encorajamos a sua participação no PAC, a sua participação no CEAP, a sua participação na casa de adolescentes. Irmão, provavelmente, não sei, talvez você não vai ser um comportor de tempo integral, mas uma coisa você vai ter espírito de guerreiro. A sua espada vai passar a andar na sua cinta. Sabe, na hora do desespero, na hora do ataque, talvez, provavelmente, o que vai te salvar, o que vai te salvar não vai ser sua espada, porque talvez você não sabe nem empunhar uma espada direito. Sabe o que vai te salvar? Espírito de guerreiro. Nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias ter esse coração de guerreiro. Edificar, mas guerrear. Irmãos,
E com isso, irmãos, aconteceu uma obra maravilhosa. Em 52 dias. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reedificados. Vocês podem projetar a imagem aí no tempo de Neemias, de Jerusalém? Irmãos, algumas teorias falam. A teoria minimalista diz que esses muros no tempo de Neemias, eles mediam 1.600 metros, por 8 metros de altura. A minimalista, mas aí tem outra teoria que fala que era 5.000 metros de muro por 8 de altura. Aí eu conversei ontem, liguei para o irmão Antônio Carlos. Irmão Antônio Carlos, me fala um negócio aqui, a gente vai falar a palavra amanhã. Eu foram quantos? 150 no total, né, irmão? Irmãos, vou fazer o seguinte já. Irmão Antônio Carlos, vem cá à frente, por favor. Isso. Irmãos, eu já vou abrir aqui agora, eu compartilhar, amém? Amém, Maurício? Pode abrir já? Compartilhar? Irmão Antônio Carlos, vem aqui já. Pode vir. O irmão Antônio Carlos é um edificador. Está trabalhando aqui nessa obra de edificação do anexo. O irmão sabe, irmãos, que é um milagre. Irmãos, vocês lembram? Quem que estava ali em Jerusalém, no capítulo 1? Eram quem? Os miseráveis e os desprezados. Irmãos, quem somos nós, irmãos? Nós somos miseráveis e desprezados. Mas aprove a Deus nos chamar como trabalhadores da última hora. E os trabalhadores da última hora produzem mais em menos tempo. Irmãos, é isso que está acontecendo, irmãos. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não temos tempo nem mais, irmãos. Senhor Jesus, de passar o cálice aí. Vocês estão vendo que os irmãos agora vêm à frente, irmãos. Para quê? Para que a reunião seja mais dinâmica. Irmãos, seja mais desfrutável. Irmãos, essa produção em pouco tempo é a marca dos trabalhadores da última hora. Irmão Antônio Carlos, fala um pouquinho para a gente aí desse desafio. Esse desafio é só pela misericórdia do Senhor. O irmão me perguntou, eu deparei o que estava fazendo na hora e fui escrever um pouquinho rapidinho. Aí me diz que metro quadrado dava 12.800 metros. Se fosse para me fazer com 50 pedreiros e 100 ajudantes, eu gastaria em média 85 dias se fosse um muro de alvenaria. Mas depois eu fui pensar que lá antigamente não existia alvenaria, era pedra. Então ninguém conseguia fazer 15 metros de muro por dia. O máximo que eles conseguiriam fazer eram uns 3 metros. Então eu gastaria muito mais tempo, entendeu? E depois que o irmão falou, eles ainda tinham que estar trabalhando e cuidando dos inimigos, né? Com a mão eles trabalhavam, com a outra eles tinham que defender sua família, o lar. Então, humanamente falando, é impossível. Mas graças a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor sempre estava com eles, né? Como hoje em dia no nosso caso, né? Muitas vezes, humanamente, muitas coisas são impossíveis. Mas o irmão falou aqui da espada, né? Eu ganhei ali que quando a gente está com essa espada hoje para nós, pode ser o celular, pode ser o jornal Árvore da Vida, amém, pode amém. ser um livro, é a palavra do Senhor. Porque na hora que a turbulência começa a me atingir, muitas vezes eu tenho essa experiência. No trabalho mesmo, quando as coisas não estão dando certo, eu retiro um pouquinho e pego o celular e começo a emergir, pedindo o Senhor graça, porque eu falo com o Senhor, eu não sou capaz de fazer nada. Como muitos irmãos me conhecem, eu fico além, eu devo muitas coisas aos irmãos que eu não consigo cumprir a tempo. Porque eu dependo de quê? Eu dependo das outras pessoas e eu dependo da misericórdia do Senhor. Então, quando nós temos essa espada, nós saímos. Então, a gente tem que estar sempre preparado, irmãos. E outra coisa que a gente não deve dar ouvido é ataque de inimigos. Se a pessoa pode falar o que quiser, nós estamos na direção de Cristo. Então, glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Irmãos, então ali em 52 dias, o Senhor usou esse povo miserável para fazer um milagre. Agora eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós colocaremos agora que a imersão do sábado. Coloca, por favor, a imersão de sábado. Eu passei mais cedo aí para os irmãos. Que fala exatamente isso, irmãos.
Põe aí, por favor. Olha só, imersão de sábado, ponto 1. Vamos ler junto? O Senhor hoje precisa de hábeis executores para edificar o tabernáculo fielmente, conforme o que Deus revelou a Moisés. Irmãos, toda essa referência que nós estamos lendo aqui está baseada nessas referências dos versículos. Então agora vamos continuar lendo a imersão, o ponto 2. No passado, ele precisa de um tabernáculo pronto. Se todos são teóricos e não execução, como sairá o tabernáculo? Irmãos, o Senhor precisa de executores. E nós executamos conforme a palavra de comando, a palavra profética que nós temos ouvido. Irmãos, se há palavra, se há um coração adequado de eu receber como palavra de Deus, irmãos, certamente há execução. Acho que tem mais um ponto aí, não tem? Vamos lá. Hoje, irmãos, o que Deus quer ver? O que Deus quer ver? A sua ordem executada. A sua ordem executada. A sua ordem executada. A sua ordem executada. E olha agora, irmão Antônio, nos ajuda. Olha só esse ponto, irmão. Olha só. Vamos preparar outros irmãos. Prepare outros irmãos. Ó Senhor Jesus, prepare outros irmãos. Fernando, prepare outros irmãos. Prepare outros irmãos. Jobes, prepare outros irmãos. Rubens, prepare outros irmãos. Ó Senhor Jesus, todos os líderes da obra do Senhor, das igrejas, devem ter o espírito de aperfeiçoar outros irmãos, especialmente a geração mais jovem, dando-lhes a oportunidade de aprender a executar a obra do Senhor. Nós temos ainda 8 minutos, vamos aprender agora com essa geração jovem, que estava ali na Europa. Vamos chamar aqui à frente para dar testemunho. Ó Senhor Jesus! Pode ir. Amém. Irmãos, aleluia, porque a palavra profética funciona na Europa. A experiência lá foi muito boa, né, nesses 3 meses, de ver como o Senhor trabalha não só aqui no Brasil, mas também em todos os lugares, né? A gente teve a experiência de ir também, a gente ficava mais em Portugal, mas teve a experiência de ir para a Alemanha. E ali, naquela semana, estava falando que o filho nada pode fazer de si mesmo, né? Estava falando do modelo de Jesus na obra de Deus. E aí, eu não falo inglês, não falo alemão, mas aí veio essa palavra justamente nessa semana, né? De depender totalmente do Senhor, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Então, eu apliquei essa palavra, né, naquela semana: Senhor, nada posso fazer de mim mesmo. Então, a experiência foi de confiar totalmente na palavra do Senhor, né? E aí, a experiência foi muito boa, ali semeando os livros, passando os livros, assim, nada vindo de mim mesmo, né? Mas totalmente da palavra. E aí também, queria agradecer a oração dos irmãos, né? Que foram realmente
conosco ali durante todos esses 3 meses, agradecer às mães intercessoras. E amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor, né, que o Senhor nos deu essas ferramentas, né, CEAP, Comportagem, Expolivro, né, e ali o sentimento que eu tive, né, durante esses 3 meses foi que realmente o Senhor, Ele quer nos moldar como capitães, né, como valentes de Davi, e a característica dos valentes é sempre estar perto da palavra, né, e ali no nosso dia a dia o Senhor, Ele transformou o nosso cotidiano, né, transformou nossos costumes, né, sempre acordando com Deus, fazendo leitura bíblica, né, no alimento diário, comportagem. Isso, irmãos, durante 3 meses muda completamente a nossa vida. E o irmão Pedro falou nessa mensagem que a coisa mais sólida que existe é a realidade. Então, quando o Senhor, Ele vai transformando o nosso dia a dia, Ele vai nos enchendo de realidade. Quando a gente saía para a comportagem na Europa, a gente levava aquilo que a gente vivia. E eu tive uma experiência, né, que foi com a Expolivro, que a gente foi ali em alguns países, né, e como a gente até viu hoje, né, Neemias, a gente vê que quando a obra do Senhor está avançando, quando a edificação está acontecendo, quando os muros estão sendo construídos, o inimigo ele não fica contente, porque é menos reino dele e mais pessoas para o Senhor. E a gente viu ali na Suíça muitos ataques do inimigo, né? Só que ali estava eu, o Rafael Monferrari, né, e o Lucas de Valadares, e a gente entrou com sangue no olho, porque a gente via que o inimigo ele estava furioso. Mas, irmãos, Jesus está com a gente no barco, não tem como dar errado, né? Fui ali para a Suíça e a língua de lá era francês e alemão. E eu não sei falar nenhum dos dois. Mas ali, eu lembro que a gente estava desfrutando muito, que a gente tinha que seguir o caminho de Jesus, porque a gente não tinha capacidade, né? E teve um dia específico que eu queria compartilhar com os irmãos, que o Rafa, quando a gente acordou na Expolivro, né? Ele falou assim, ó, hoje vai ser menos tempo de comportagem, porque a gente tem que visitar um casal de irmãos que foram atacados. E nesse dia a gente saiu muito focado, porque a gente sabia que o inimigo ele ia estar furioso, porque a gente ia estar defendendo o coração das pessoas, né? Está defendendo ali a vida da igreja na Suíça. E, por incrível que pareça, foi o dia que a gente menos saiu e foi o dia que o Senhor mais semeou por meio de nós. E, além disso, quando a gente visitou esses irmãos, né? A gente foi lá, teve a experiência de fazer imersão, entrar na palavra profética, e aí a irmã, essa irmã que foi atacada, ela tinha sido atacada há uns 2 dias antes, e ela falou que sentia a palavra entrando dela, né? A alegria entrando dentro dela, né? E que ela não entendia o porquê desses ataques. Então, irmãos, a gente viu ali na prática como é uma mão edificar e a outra defender, né, dos ataques do inimigo, né? Porque na rua a gente levava essa palavra e aí à noite a gente foi defender esses irmãos, né? Isso foi só uma experiência, né? O Senhor nos deu tantas ferramentas, né, para nos levar a manejar os materiais que o Senhor nos deu e, ao mesmo tempo, o trabalho dentro de nós, né? Nos moldando valente de Davi. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, graças a Deus pela Europa e graças a Deus pela palavra profética, né? Que ela opera, não importa onde a gente estiver. A gente teve uma experiência muito boa na Europa, né? Graças ao Senhor, graças à oração dos irmãos. Lá realmente é um lugar muito diferente daqui do Brasil, é um lugar muito frio mesmo, mas a palavra profética opera, né? E as pessoas, elas estão sedentas da palavra. Lá é um lugar, um continente muito religioso, né? Eles são muito focados, tipo assim, no que eles pensam e tudo, mas a palavra opera. E a gente pode ver o desespero das pessoas, né? Pessoas chorando, pessoas precisando de levar os livros, né? O Darlan falou, a gente teve a experiência de ir na Alemanha. E lá é um lugar ainda mais, que a gente sente ainda mais os ataques, né? Lá é muito mais difícil, lá é um país com muitos muçulmanos, né? Mas o Senhor, o irmão Pedro falou até numa live que o Senhor estava abrindo as portas para a gente alcançar essas pessoas, né? E a partir daí eles começaram a aceitar a oração, aceitar levar a palavra, né? Choravam, a gente orava por eles repetiam, levavam os kits. Alguns falavam que não podiam porque, tipo, se chegasse em casa com os livros, as pessoas queimavam, assim, mas eles queriam ofertar para a gente semear na vida de outras pessoas. Ó Senhor Jesus, a gente teve uma experiência muito boa, até na Alemanha mesmo, que estava falando na imersão sobre o caminho de Jesus, né, que era se humilhar. E a gente estava lá, tipo assim, o dia inteiro, muita luta. Eu falei, não, Senhor, eu quero me humilhar diante do Senhor, né? E a partir daí foi fluindo. E aí eu lembro que faltava um kit, né? E não tinha mais ninguém. Lá as coisas fecham muito cedo. A gente foi para um supermercado, não tinha uma pessoa lá. Eu falei, não, amém, né? O Senhor sabe de todas as coisas e a gente ficou lá. Aí a gente abordou uma família, né? Era um moço com os filhos. E aí a gente orou por eles, apresentou o kit, ele ficou impressionado e pegou assim. E eu não falo alemão, né? Mas tinha uma irmã com a gente que falava.
E aí ela traduzindo assim, ele pegou o livro e chamou a esposa. E a esposa começou a brigar com ele, falou que não, de jeito nenhum, devolveu o kit e foi embora. Aí eu falei, amém. A gente continuou lá, né, no supermercado, a gente estava fazendo compra. E aí o cara voltou correndo, falou, não, eu preciso desse livro, eu preciso dessa palavra. E pegou o livro assim, tipo assim, levou o kit, escondeu embaixo da bolsa, né, e levou a palavra para casa. Ó Senhor Jesus, as pessoas estão desesperadas, né, as pessoas precisam da palavra profética. E o Senhor nos deu essa responsabilidade de ser esses executores, né, de levar essa palavra para as pessoas. A gente tem que estar o tempo inteiro lutando, né. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu fiquei 11 dias na Europa e foi os melhores 11 dias da minha vida. E, assim, a minha experiência foi que no início eu não queria ir, né? E de todos os lugares no mundo, assim, eu nunca tinha pensado em ir para a Europa. E eu não queria, mas, irmãos, cheguei lá e eu vi que a Europa é de Deus. Quanto cuidado, quanto amor. Eu tive muita experiência de estar também... tendo a experiência de estar experimentando os 12 princípios, né? Da unidade, quanto as pessoas são unidas, a simplicidade, quando tem que ter mais simples. E eu vi que tudo lá, toda sensação, todo sentimento, ele ocorre com muito amor, ocorre com muito fervor na Europa. E a gente vai fazer a reportagem, né? Sempre na unidade. E eu tive a experiência sempre na palavra. As pessoas lá, elas são um pouquinho mais secas, mas eu tive a experiência de que a palavra abre portas para tudo. A palavra opera em todo lugar. Eu parei um cara, falei, posso orar por você? Ele, eu não acredito em nada não, mas a minha esposa é evangélica. Você é evangélica? Aí eu falei, eu sou. Aí ele, tá, então pode orar por mim. Aí o cara que não acreditava em nada, já deixou orar por ele. Aí eu orei por ele. Aí eu orei a palavra profética, orei imersão. Depois eu compartilhei, falei, você repete comigo? Aí ele que não acreditava em nada, repetiu o nome do Senhor, mais uma vez, foi ganho. Aí no final eu apresentei o projeto, ele falou assim, eu vou levar, vou dar um para minha esposa também, e o outro aqui, eu leio. E eu, tipo assim, falei, Senhor Jesus, o cara não acreditava em nada, mas a palavra é a palavra que opera. Em qualquer lugar, a palavra profética funciona. Aleluia. Amém. Só queria convidar os irmãos agora para ficar de pé. A gente fazer um grito de guerra. E o grito de guerra, ele contém a palavra profética. Então vamos tocar na letra do grito de guerra com realidade. Amém? Vem pra frente, vem pra frente. Vem pra frente, bagunça o coreto com a gente. Vem pra frente, bagunça o coreto com a gente. Ritmo. Cristo nada faz, de si mesmo. Cristo nada faz, de si mesmo. Um princípio vemos muito precioso. Nada de si mesmo Cristo Filho faz. Mas o arrogante homem orgulhoso, de poder faltante julga-se capaz. No caminho de Jesus prossigamos firmemente. Se humilhou e foi à cruz, é a morte obediente. Por um pouco sim menor que os anjos foi criado. Mas de glória e de honra sobremodo exaltado. Se em vasos de barro tesouros temos nós. A excelência do poder é de Deus, é de Deus. O evangelho do reino e de as suas empregar. Cristo já determinou para os seus, para os seus. Não lutaremos por nossa competência. Pois Cristo opera por nossa obediência. O Pai trabalha, confirma a sua obra. Mediante Cristo falando a palavra. Do profeta da palavra.
trabalha! Trabalho também! E a igreja inflamada diz sim e amém! Se Cristo trabalha, trabalho também! E a igreja inflamada diz sim e amém! O profeta não pode parar de falar. E a obra divina jamais cessará. O profeta não pode parar de falar. E a obra divina jamais cessará. E a obra divina jamais cessará. Sou comportão, meu trabalho é servir. Sou comportão, meu trabalho é servir. Sou comportão, meu trabalho é servir. Comportão, meu trabalho. Pergunta, posso orar por você? Pode. Posso orar por você? Pode. Posso orar por você? Pode. Posso orar por você? Sou comportão, meu trabalho é servir. Sou comportão, meu trabalho é servir. Sou comportão, meu trabalho. Sou comportão, meu trabalho é. Então invoca, ó Senhor. Final do ano se aproximando, a tendência é relaxar um pouco, né? Os irmãos entrando de férias. Mas, irmãos, vamos manter a nossa casa, vamos manter a nossa família nesse mesmo ritmo. Não vamos dar atenção a redes sociais, perder tempo com isso e vamos focar naquilo que é importante para nós. O irmão Ildefonso, essa noite, ele está retornando de Angola. Vamos orar, né, nas nossas casas, nossa família, pelo retorno do irmão Ildefonso, né, para que o Senhor abençoe toda esse retorno, essa viagem dele, essa logística dele. E, irmãos, vamos lá reforçando. Conferência, hoje é o último dia, jovens e adolescentes. Vamos lá, quem fez inscrição, vamos acertar. E quem não acertou, procura o setor de inscrição ali no fundo, ali o Tiago. Pode ajudá-los. E também, dia 31, irmãos, vamos nos preparar, dia 31, para estarmos juntos, numa só festa, amém? Que o Senhor abençoe a semana de cada um, no ritmo dos céus, amém? Ônibus do Barreiro, o provisório vai sair daqui 20 minutos, amém?